A equipe de reportagem da TV Cidade, afiliada à Record TV, veio até a 16ª Regional de Polícia aqui em Bacabal para conversarmos com a Augusta, ela que é a delegada que preside a Delegacia da Mulher em Bacabal, acerca de um caso que virou repercussão na cidade, ocorrido no último final de semana no povoado Mata Fome, que trouxe a vítima, uma idosa, que era muito conhecida no local. Nesse momento nós iremos conversar com a delegada que nos repassará algumas informações extras acerca desse caso que tem gerado muita polêmica no meio da cidade. A Polícia Civil ela tem avançado bastante nas investigações. Inicialmente nós fizemos o registro de boletim de ocorrência, fomos ao local do crime, foi uma equipe que também juntou o relatório, preenchemos o formulário de feminicídio, que parece ser um formulário para cumprir mera burocracia, mas não é um formulário que trata do relato do crime e que ele serve para políticas públicas direcionadas aos crimes praticados contra mulheres, e também já inquirimos 6 testemunhas. Doutora, existe alguma suspeita de como esse crime realmente pode até ter acontecido, se realmente foi um feminicídio? Foi sim um feminicídio, né? Feminicídio é quando ocorre um crime contra a mulher por razões de condições de sexo feminino. E aí, se você me pergunta, mas doutora, o que quer dizer razões de condição de sexo feminino? Razões de condições de sexo feminino quer dizer quando aquele crime envolve violência doméstica ou relatos que dizem respeito à discriminação, ao menosprezo à condição da mulher. E no caso em espécie, foi isso, né? Foi um crime praticado com menosprezo à condição da mulher. E aí, se você me pergunta, mas doutora, como é que a senhora sabe que houve menosprezo? Essa informação ela nos é dada através dos depoimentos das testemunhas. Várias testemunhas relataram que ela era ameaçada constantemente de morte por ele, bem como ele proferia xingamentos contra ela, né, que ofendiam a dignidade dela, tais como velha safada, mulher safada e outros. Acerca do dia do crime em si, as testemunhas, elas puderam relatar se estava um dia comum ou se eles estavam brigando no dia que aconteceu o crime? As testemunhas relataram que ele tinha bebido inicialmente, que ele saiu para beber desde cedo, voltou por volta das 18 horas. Quando voltou, ela cobrou um cadeado, e aí ele disse que teria vendido o cadeado para consumir bebida alcoólica. E, a partir daí, ele passou a proferir xingamentos em desfavor dela. Ele saiu da residência e, nesse intervalo que ele saiu, ela se sentiu mal, ela teve AVC há algum tempo e ela tinha o lado direito superior paralisado. Isso impossibilitava que ela fizesse as atividades sozinha. E ela tinha uma pessoa que ajudava a cuidar, que era uma vizinha. Como ela passou mal, sentiu falta de ar, chamou a vizinha foi, deu banho, trocou as vestimentas e deixou ela deitada em casa. Por volta das 20 horas, ele retornou novamente, né? Quando ele retornou, estavam a cuidadora e mais 2 vizinhas. Ele expulsou as vizinhas da casa, né? Prometeu, ameaçou com uma foice, e as vizinhas saíram do local. Ele fechou as portas e apagou as luzes, e depois de algum tempo ela começou a gritar pedindo socorro. Acerca do acusado, ele possui algum problema mental, algum problema com vícios? Como é que, acerca dele, já tem um paradeiro da onde ele esteja? O investigado ele se encontra em local incerto e não sabido. Nós já vimos que ele gravou um vídeo dizendo-se inocente. No entanto, ele não compareceu à unidade policial para prestar o interrogatório, né? A gente gostaria de adverti-lo que o interrogatório é também uma forma de defesa. Em quais artigos, até agora, ele pode ser enquadrado dentro desse inquérito? A conduta dele se enquadra no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, que é o crime de feminicídio. Acerca do relacionamento entre a vítima e o agressor, o acusado, né? Eles tinham será que foi passional? Havia algum sentimento no meio dessa relação, ou simplesmente pelo que a gente já ouviu relatos que ela
amparou ele, recebeu ele em sua casa, mas havia algo além dessa amizade? Conforme relato nos autos, não havia um relacionamento afetivo entre eles. As testemunhas, elas informaram que ele surgiu no povoado, dizendo que não tinha onde morar, e ela o acolheu, né? E ele já estava morando na residência dela há 2 meses, que eles tinham brigas frequentes, né? Ele a xingava, ameaçava, ela pedia que ele saísse, né? Mas como ela vivia ali sozinha, o que ele queria é que ela dividisse a casa, segundo informações fornecidas pelas testemunhas, e desse uma parte para ele do patrimônio dela. E só para concluir essa entrevista, houve o comparecimento na delegacia de algum dos familiares de ambos, algum posicionamento tanto da família da parte do acusado como da vítima aqui na delegacia? Segundo informações, ela não tem parentes em Bacabal, né? E ele tem parentes, mas até o momento ninguém compareceu, né? Em relação a esse crime, a gente gostaria de fazer algumas reflexões, né? A primeira delas é que esse é um crime que poderia ter sido evitado, como todos os outros feminicídios. Por quê? Né? Porque ela pediu socorro, várias pessoas ouviram, mas ninguém a socorreu, né? Então, assim, esse é um crime que poderia, sim, como tantos outros, ter sido evitado, né? A comunidade, ela se omitiu, né? Por medo ou por outras razões, mas se omitiu como costuma acontecer. Outra reflexão que a gente precisa fazer, né? Qual é o papel do cidadão no combate à violência contra a mulher, né? Qual é o papel? O que se espera de alguém que está ali na comunidade? Qual é a ajuda que ela pode dar, né? Como é que ela pode também enfrentar essa questão? O que a gente tem que refletir que são 12 mulheres que morrem por dia, né? Não é brinquedo, não. E aí você pode me dizer, mas, doutora, os homens também estão morrendo, né? Estão morrendo, mas não estão morrendo dentro dos seus lares e não estão morrendo por seus familiares queridos mais próximos que deveriam proteger, né? Outra reflexão que a gente precisa fazer é quanto vale a vida de uma mulher idosa, negra, vulnerável. Quanto vale, né? Por que não se fez nada? Por que não se ajudou quando ela pediu socorro? Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer é sobre um fato que ocorreu nesse crime, né? Nós tivemos notícia que populares pegaram todos os objetos do investigado que estava na casa da vítima e tocaram fogo, né? Fazendo isso, eles eliminaram vários elementos informativos que eram imprescindíveis para a investigação. E aí a gente se pergunta, né, se realmente esse mesmo popular ou esses populares que fizeram isso não poderiam ter socorrido a vítima quando ela pediu socorro, né? O que realmente a população quer é justiça ou é vingança?